Administrar a finança quando tudo vai bem é muito fácil. Mas ter sabedoria, o espírito da sabedoria, quando tudo está ao contrário, é muito difícil. Eu quero falar de Jó. Foi um homem que era o mais rico da terra. A Bíblia vai dizer que não tinha homem que se comparava à riqueza dele. Ele era empresário. Deus abençoava ele de uma forma sobrenatural. Deus cuidava dele de uma forma diferente. Por que Deus abençoava e cuidava dele? Porque a palavra de Deus vai dizer em Salmos: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui que Jó temia a Deus de uma forma diferente. Que tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele pagava o preço diário. Só que a Bíblia vai dizer que ele tinha uma família abençoada. Ele tinha 10 filhos, tinha uma esposa abençoada. Não faltava nada para ele. Ele chegava na sua casa, tinha alegria, tinha paz. E ele sabia que o Senhor era com ele. Jó era um excelente cristão. Buscava a Deus, jejuava, pagava o preço que tinha que pagar. Só que como todo cristão, o dia mau chegou na vida dele. O dia adverso chegou na vida dele. Só que o interessante é que quando o dia mau chega, ele continua firme aos pés do Senhor. Ele continua adorando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Satanás chega perante Deus e o próprio Deus começa a falar: vem de Jó, pastor. Isso é para poucos. Deus vai virar para o capiroto e vai falar: olha o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, desvia do mal. O próprio Deus está falando, está elogiando Jó para Satanás. E Satanás começa a indagar a Deus, começa a falar: mas também o Senhor abençoa ele, enriquece ele, cuida da família dele, toque tudo que ele tem, para você vai ver se ele não blasfema, para você ver se ele não te nega. E Deus vai virar para Satanás: ó, tudo que ele tem está nas tuas mãos, pode tocar em tudo que ele tem, porém na vida dele você não tem o direito. Só Deus que tem o direito de tirar a vida. E Satanás sai da presença de Deus e começa a tocar em tudo que Jó tem. Começa a tirar a riqueza dele toda. Imagina um homem que é milionário, vai dormir milionário e acorda na miséria. Imagina um homem que tem 10 milhões no banco, ele acorda de manhã cedo, ele está devendo. Como que esse homem vai ficar? Esse homem vai se desesperar. Ele vai procurar motivos para saber o que aconteceu. Só que Jó não, Jó foi diferente. A sabedoria dele, o que ele faz? Ele prostra diante de Deus e adora a Deus. Ele começa a falar: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Ele perde a sua riqueza toda, ele perde seus bens todos, ele está na miséria, e ele continua adorando a Deus. Ele tem a sabedoria do Espírito Santo, que ele continua adorando a Deus. Ele sabe que Deus pode mudar aquela situação, só que Deus não muda. Aí a Bíblia vai dizer que Jó está sendo fiel, que Jó está adorando. Aí Satanás vai diante de Deus novamente e fala com Deus. Deus fala com Satanás: ó, está vendo? Você tirou tudo que ele tinha, tirou a riqueza dele toda, ele está na miséria, ele está padecendo necessidade, mas ele continua me adorando, ele continua temendo o meu nome. E Satanás vai falar: toca nos filhos dele, deixa eu tocar nos filhos dele. O que ele faz? Deus vai e permite. Agora imagina, Jó, no mesmo
dia ele perdeu seus 10 filhos. Na mesma hora, viu um mensageiro falar para ele: Jó, seu filho está dando um banquete. Veio fogo do céu, caiu na casa. Todo mundo morreu, só eu sobrei. Imagina como ficou o coração de Jó. Ele sabia que perdeu 10 filhos ali. Ele sabia que não ia ver seus filhos mais. Ele sabia que ele ia ter que pegar na alça de 10 caixões e enterrar de uma vez só. Como que ele ficou? Alguém consegue imaginar a dor dele? Alguém consegue imaginar o sofrimento dele? Quem é que já perdeu um ente querido sabe a dor que é. Agora imagina 10 de uma vez. Só que Jó, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele não vai perguntar nada a Deus. Porque a tendência do ser humano, quando tudo vai mal, é perguntar a Deus o porquê está acontecendo. Jó não, ele continua adorando a Deus. Ele continua glorificando o nome de Deus. Ele vai arrancar suas vestes, vai prostrar os seus joelhos e começar a adorar a Deus. E ele está lá louvando a Deus. E Satanás vai diante de Deus novamente e fala o quê? Toca na saúde dele. Tudo que o homem tem, ele dará para a sua vida. E a Bíblia diz que o próprio Deus estende as tuas mãos e toca em Jó. E ele é acometido pelo câncer. E era um câncer tão maligno que come a tua pele todinha. Ele fica na carne viva. Alguns teólogos vão dizer que esse câncer atinge os ossos todos. Ele não tem nem unha. A Bíblia vai dizer que a única coisa que sobra para ele é um caquinho de telha para ele coçar o câncer de uma lepra. E ele está louvando a Deus. Ele está fedendo, que câncer fede. Mas ele está temendo ao Senhor, ele está louvando a Deus ainda. Porque o Espírito da sabedoria é sobre ele. E ele acredita que Deus pode mudar essa situação. E ele, no estado crítico, no estado de humilhação, de vergonha, a tua esposa vai chegar para ele e vai falar: Jó, olha como está a sua vida. Olha o que aconteceu com a nossa família. Jó, nós tínhamos de tudo. E agora eles têm nada. E seu estado é crítico, seu estado é vergonhoso. Faz uma coisa, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Amaldiçoa o teu Deus e morra. A esposa de Jó tinha negado a fé por tudo que aconteceu. Porque era uma mulher que não tinha sabedoria. Só que Jó vira para ele e fala: nós recebemos o bem de Deus. Por que nós não podemos receber o mal? Por que nós não podemos receber essa circunstância? Enquanto estava tudo bem, você louvava a Deus, você agradecia o nome dele, você era fiel a ele. Mas o dia mal chegou, você quer virar as costas para Deus? Você não quer agradecer a Deus? Mas aquela mulher estava dizendo aqui, sabe por quê? Não é porque ela era má, não, porque o estado dela era tão crítico, tão vergonhoso, que ela preferia que ele morresse do que ficar vivendo aquela situação. Quantas vezes nós mesmo desejamos que a pessoa parte, que a situação dela está tão deprimida, tão horrível, tão ruim, que a gente, nosso pensamento fala: é melhor o Senhor levar do que ficar em sofrimento. Só que Deus queria tratar com Jó ainda. Deus tinha algo para fazer na vida dele ainda. E Jó está nessa situação, vivendo essa luta, essa dificuldade. Mas ele está temendo ao Senhor. Ele está honrando ao Senhor. O que eu falei aqui?
O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Sabe, quando eu e você perdemos o temor à obra de Deus, à vontade de Deus, a gente não tem sabedoria nenhuma. E quando, independente da situação que estamos vivendo, tememos ao Senhor, Deus uma hora Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa história. Uma hora Deus vai erguer o seu trono e vai falar: é hora de eu mudar a história do meu filho. Sabe, Jó, pastor, continua fiel a Deus, continua buscando a Deus. Só que Deus não muda a história dele. A Bíblia vai dizer que ele ficou no mínimo sofrimento uns 2 anos. E ele sem murmurar, sem reclamar com Deus. Só que Jó era um homem, sabe, ele tinha um espírito de sabedoria. E o que é que ele faz? Ele está orando. E tem 3 amigos dele que estão perto dele, consolando ele. E Deus vai e fala: o espírito de sabedoria faz no coração de Jó. Olha, está vendo seus amigos aí? Seus amigos estão bem financeiramente. Eles estão apresentando uma alegria que eles não têm. Eles precisam de mudança. E eu vou mudar a vida deles através da sabedoria que tem em você. Conjecturando aqui, eu creio que Jó começa a indagar o Senhor. Mas o que eu tenho que fazer para mudar a vida deles? O Senhor vai falar para ele: você tem um espírito de sabedoria. Eu vou te mostrar aí agora. O que é que Jó faz? A Bíblia diz que ele prostra de joelhos e começa a orar pela vida dos amigos dele. Começa a falar: Senhor, muda a vida do meu amigo. Muda a vida desse, Senhor, transforma ele. Que ele verdadeiramente venha temer ao Senhor. E a Bíblia diz que Jó, quando ele começa a orar, quando ele começa a buscar pela vida dos amigos dele, Deus começa a mudar o cativeiro dele. Deus começa a mudar a história dele. Deus começa a fazer a roda girar. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele devolve em Jó tudo em dobro. Tudo que ele tinha, Deus dobrou. Tudo que ele tinha, Deus multiplicou. Levanta tudo que eu quero professar na sua vida. Levanta as mãos. Tudo que você tem, Deus vai multiplicar. Através do Espírito da sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para você multiplicar tudo que você tem a partir de hoje. E a Bíblia vai dizer que a vida de Jó muda, o cativeiro muda. Porque o Espírito da sabedoria desce sobre ele e faz ele enxergar onde estava o problema. Fica sobre os seus pés. Eu falei no primeiro culto aqui. Sabe o que às vezes Deus não muda a nossa vida? Sabe o que às vezes nós estamos vivendo uma luta que tem anos que não passa? Está vendo uma dificuldade que você tem anos que está orando e não muda. Quem aqui já passou isso? Uma situação que parece que a gente até fala: eu já entreguei para Deus, porque não tem como mudar. Sabe o que não muda? É porque nós temos um espírito da sabedoria e não está conseguindo enxergar um pau na frente. Deus está mostrando: meu filho, você tem um espírito da sabedoria, faça isso, que eu vou mudar essa situação. Jesus falou: se você pediu ao Pai sabedoria, você acha que Deus vai vir com uma varinha mágica e falar: toma sabedoria? Deus, Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar algo na sua frente que precisa da sua sabedoria para você mudar essa história. Se você pedir para Deus paciência, Ele dá paciência a Deus. A gente acha que vai com uma varinha mágica, né? Missionário aí, a paciência chegou. Deus vai colocar situações que vai precisar de paciência para você aprender.
E você já tem a sabedoria de Deus. Você já tem a unção de Deus. Você já tem o Espírito Santo de Deus. Para ter a sua vida mudada. Para ter a sua vida transformada. Feche os seus olhos.